Todos riram dela no refeitório. Foi um riso pequeno, seco, aquele tipo que se espalha sem precisar de voz. Olhares cortantes, sussurros em fila, o barulho do talher que cai no prato e se torna trilha sonora da humilhação. Xu Qinhuan segurou a tampa da marmita com as mãos trêmulas, tentando não olhar, enquanto alguém declarou em tom de piada que aquela marmita cheira à pobreza. As risadas, que deveriam morrer ali, cresceram como se fossem combustível. Ela nem tem educação adequada. Como chegou até aqui? Devia ser demitida por falta de imagem. O salão inteiro virou tribunal. Cada mesa, um júri. No balcão, Jia fingiu ajeitar os talheres enquanto olhava por cima do ombro, os olhos cheios de compaixão contida. Compaixão que não se atrevia a se transformar em defesa. À distância, Xiaoanu, com o riso brilhante e o vestido que nunca amassava, regozijava-se do desconforto alheio como se fosse um troféu. Sempre havia plateias quando ela queria humilhar alguém. Assessoras, algumas colegas alinhadas por ambição, e o diretor Xia, que se inclinava mais para a opinião da alta sociedade do que para qualquer senso de justiça. A humilhação não foi só verbal. Naquele mesmo dia, no quadro de avisos eletrônico, surgira a mensagem que virou sombra pelo resto da semana: ajustes salariais e deduções por desempenho e cumprimento de metas operacionais. O nome de Xu apareceu no meio da lista, com um desconto que explicava, em poucas palavras, por que seu aluguel apertaria ainda mais naquele mês. Ela soube do corte por uma colega que, ao passar, deixou escapar um comentário gelado. Não é surpresa, sem conexões, sem padrinhos, sem pedigree. Enquanto isso, no corredor principal, alguém deixou cair um jornal de capa fina. A manchete estava impressa em letras pequenas, mas corrosivas. Rumores sobre o casamento do CEO circulam entre a elite. Ninguém puxou a capa para ler. Apenas um sussurro coçou as paredes. O nome de Fu Yanti, o CEO com gabinete no 10º andar e rosto em outdoors, havia surgido novamente nas fofocas. Aquela manchete não dizia nada de concreto, mas espalhou a ideia como um veneno lento. Nada sobre quem, como, por quê. Para a maioria no escritório, aquilo era apenas entretenimento. Para Xu, era uma sombra distante. Ela guardou o jornal no fundo da bolsa, como se o papel pudesse explicar por que naquela manhã os olhares pareciam mais frios. Ela saiu do refeitório com um uniforme impecavelmente simples e o rosto que escondia feridas. Caminhou até a mesa, sentou-se, abriu o computador. O teclado soou como sempre, mecânico e amigável, mas os arquivos pareciam fabricados para a vergonha. Relatórios com erros plantados, e-mails que não enviara, e pior, mensagens editadas fora de contexto circulando entre as telas. Alguém estava mexendo para que ela parecesse incompetente. Alguém puxava cordas que só existiam para que ela tropeçasse. No fundo do seu armário, o espaço onde guardava o avental e um pequeno caderno de esboços, havia uma dobra de papel com um desenho que ninguém conhecia. Era um retrato de luz e sombra. Traços tão simples que pareciam honestos. A mesma tinta que ela usava nas suas primeiras pinturas, aplicada com a paciência de quem não quer desperdiçar nada. A arte era seu refúgio e sua voz. Um lugar onde a pobreza não era justificativa para menosprezo, onde a infância sem família havia se transformado em cor. Mas dali, naquele escritório, a cor não valia nada. Ali, sua renda e sua aparência ditavam seu valor. Olha, a assinatura da CEO deve ser por amizade com alguém, murmurou uma voz ao telefone. Quem aguenta ver essa menina por aí? O comentário passou como vento, mas deixou folhas caídas de boatos. As semanas que se seguiram foram uma escalada de pequenas crueldades. As marmitas que desapareciam do armário, o armário que inexplicavelmente tinha suas travas danificadas, e em seguida, o e-mail corporativo com uma acusação sutil. Atrasos frequentes, reclamações vagas sobre desempenho, sem anexos, apenas a palavra inadequada, sublinhada em vermelho. Cada gesto era uma fina lâmina de exclusão. Ninguém dizia nada muito forte, mas a soma das pontadas convergia num mesmo lugar: tirar dela a dignidade pública. E por trás daquelas sombras, havia uma presença discreta que raramente aparecia em público: Fu Yanti. Ele não vinha aos corredores com alarde, não postava declarações sobre a empresa a não ser quando era preciso. Mas havia momentos em que o olhar dele, um punhado de ações e notas, cruzavam a cidade na madrugada para salvar alguém como se fosse panorama de guerra. Um pagamento de emergência para a clínica, uma reserva anônima num hotel durante um fim de semana de exposição. Uma chamada que fazia a proteção fechar um caso antes que se visse a luz do dia. Fu sabia como agir sem ser visto. A relação entre eles é segredo guardado com mãos firmes, casamento registrado, visitas à residência privada, noites de conversas em que o mundo lá fora se reduzia ao tamanho de 2 canecas. Para Xu, era consolo e escolha. Para Fu, era proteção e um risco calculado.
Manter aquilo oculto era a única maneira de evitar que a família e a sociedade desmontassem a vida dela por curiosidade ou por ódio. Ainda assim, o segredo criava uma divisão silenciosa. Em casa ela era respeitada e cuidada. No trabalho, ela era alvo. Naquela semana, Xiaoan parecia mais venenosa do que o normal. Havia um brilho no olhar de quem planeja um espetáculo de destruição social. Ela toma tanto espaço aqui, disse em tom disfarçado, mas quem comprova que ela merece? O veneno vinha nunca de palavras diretas. Era a insinuação constante de que Shu não pertencia. E as insinuações encontraram aliadas fáceis. Empregados que aspiravam a subir rápido, procuradoras que queriam favores e uma matriarca social que preferia a aparência à verdade. Shu atravessava tudo aquilo com uma postura que outros confundiam com fraqueza. Na verdade, ela reagia com prudência. Aprendera no orfanato que barulho chama a atenção, que a sobrevivência muitas vezes exige silêncio. Ela respondia com trabalho bem feito, com pequenas gentilezas e com pinceladas de esperança no caderno escondido. Mas havia noites em que a altura do teto apertava e as feridas do dia sangravam no travesseiro. Em uma dessas noites, ela abriu um envelope sem remetente. Dentro, um pedaço de pano bordado, com as iniciais FY em fio escuro. Era um gesto simples, conhecido entre eles. Uma marca de presença que dizia "Estou contigo", sem ao menos nomear. Shu segurou o pano como se fosse um farol. Não havia promessas gigantescas, apenas a lembrança de que alguém potente a mantinha nos bastidores. Dia, apesar de tudo, continuava uma frequência incerta entre amizade e covardia. Às vezes trazia almoço e sentava para conversar sobre coisas triviais. Noutras, participava do coro que ridicularizava com um sorriso tímido. Ela tinha sonhos também: subir, casar, sair da cidade, e isso a tornava maleável. A relação com Shu oscilava entre lealdade verdadeira e medo de perder oportunidades. Shu sabia disso e aguardava com cuidado. Pessoas que se queimam por histórias alheias acabam queimando a si mesmas. No bairro onde morava, as paredes tinham anúncios de aluguel e lojas que fechavam cedo. Naquele cenário, a arte de Shu começava a ganhar vida sugada pelo pequeno grupo que a conhecia: vizinhos, uma professora aposentada e o senhor que administrava o centro comunitário. Às vezes ela dava aulas para crianças por gratuidade. Outras vezes pintava quadros para doações. As telas eram pequenas investidas contra a solidão. Numa tarde de sexta, um homem idoso do centro a chamou para conversar. "Continue pintando, menina", disse. "O mundo precisa de quem traz cor." Ele não sabia que, por volta do mesmo tempo, alguém do setor de relações públicas falaria do mesmo talento em tom de incredulidade. Em círculos diferentes, a voz dela começava a se espalhar, tímida, como uma planta que insiste em nascer numa fresta. O primeiro grande estopim público ocorreu quando um edital de exibição foi lançado para artistas emergentes. Entre os nomes inscritos, o dela apareceu com humildade, uma carta e 3 fotos de trabalhos. Ela não pretendia fama, queria tocar alguém, ganhar talvez uma pequena comissão que pagaria o aluguel no mês seguinte. Mas o universo das artes, como tudo no mundo em que vivia, tinha seus próprios códigos de vantagem. Xiaoan soube do edital pela assessoria e tratou de convencê-la a submeter uma obra, não por generosidade, mas para colocá-la à prova diante de críticas que buscavam motivos para rir. Quando a aceitação veio, Shu sentiu uma mistura de medo e alegria. Era a chance de mostrar que com pouco fazia-se muito. Com a ajuda do senhor do centro, encontrou uma moldura simples, um transporte barato e um bilhete para vernissagem. A notícia correu. Algumas pessoas do escritório acharam graça. Ela vai expor com quem? Os amigos do bairro? E a frase foi dita como se pertencer a um bairro fosse sentença eterna. Outros silenciaram, intrigados. Wang Sheng apareceu no caminho quase por acaso. Conhecido como um mestre que raramente elogiava, ele era um nome reverenciado nos círculos artísticos. Ele viu o trabalho de Shu em uma galeria menor e manteve silêncio suficiente para que a espera fosse digna. Quando falou, disse apenas: "Há uma mão que não se deixa enganar pela pressa." Aquelas poucas palavras tiveram o poder de transformar a suspeita em algo mais perigoso para os que queriam desacreditar. Talento, agora, tinha testemunha.
A exibição foi marcada no calendário da cidade. Haveria leilão beneficente, jantares e a presença esperada da elite que gostava de fingir que apoiava novos talentos. Para alguns, era oportunidade de fomento, para outros, uma vitrine para julgamentos cruéis. Xiao Anu fez questão de estar no evento, acompanhada por seguranças e flashes. Seu olhar procurava a obra de Shu como um caçador busca presa, com desprezo e cálculo. A intenção era clara: transformar a noite em espetáculo de confusão, colocando dúvidas sobre a autenticidade, crédito e até a origem da peça. Os dias que antecederam o leilão foram uma sucessão de detalhes minuciosos. Alguém deixou uma nota anônima no casaco de Shu com a pergunta: "Quem te colocou aqui? Quem te garante?" Outra vez o pincel desapareceu do ateliê por algumas horas, apenas para reaparecer no lugar errado, com manchas e um arranhar que não combinava com a técnica dela. Havia quem achasse que eram coincidências. Shu já não tinha energia para acreditar na sorte. Em uma tarde particularmente insidiosa, durante uma reunião de equipe, o diretor Cia anunciou que a empresa patrocinaria parte da exibição, uma boa notícia mascarada por um tom superior. Apoiamos talentos reais, não fraudes. A palavra fraude ficou pendurada no ar como ameaça. Quando Shu retornou à sua mesa, encontrou uma mensagem deixada na tela: "Não se esqueça do seu lugar." Não havia assinatura. Havia só o eco da hostilidade. No entanto, nem tudo era escuridão absoluta. Entre as rachaduras, o cuidado de Fuyante aparecia em pequenos atos que ninguém associava de imediato. A reserva de um espaço extra para expor 2 obras, a transferência discreta do valor que garantiria transporte seguro e molduras melhores, a garantia de que a comissão da plataforma fosse reajustada para que a renda chegasse sem intermediários. Ele fazia tudo isso sem aparecer, porque sabia o quanto a visibilidade poderia ferir ou proteger alguém que vivia uma vida dividida. Seu envolvimento era tático e emocional, um equilíbrio entre esconder e resguardar. Houve uma noite em que ele apareceu. Não anunciou sua presença, apenas entrou no espaço da galeria como quem busca a paz. Ficou junto das paredes, observando a rotina, e viu Shu ao longe, retraída, examinando a própria obra com um cuidado que só quem ama conhece. Ele se aproximou sem alarde, com a desculpa de elogiar o trabalho. Dizia coisas simples: "Sua paleta está madura. Essa luz aqui funciona como confissão." A fala era técnica, mas havia carinho. Ela sorriu de canto e ninguém ali ligou, ou não quis ligar naquela altura. Para ambos, aquelas palavras eram suficientes. Ela voltou para casa naquela noite com as mãos manchadas de tinta e a esperança mais pesada do que o medo. O clima para o evento ficou denso. Notícias maldosas começaram a pipocar. Boatos de que uma obra similar tinha sido vendida por alguém ligado ao orfanato. Insinuava-se que Shu havia plagiado. Outras vozes falavam de infiltração, pessoas sem origem que se colocavam em lugares públicos apropriados apenas para chacoalhar as estruturas. A campanha para desacreditá-la era organizada com sutileza, no formato de perguntas que ninguém precisava responder. Quem bancou suas molduras? Será que o mentor é alguém famoso? Sugestão após sugestão que transformava curiosos em juízes. No dia anterior ao leilão, Shu foi surpreendida por uma visita no portão do prédio onde morava. Um homem de terno, que dizia trabalhar em nome da organização do evento, entregou-lhe um bilhete e uma advertência sussurrada: "Cuidado com quem te convoca para subir ao púlpito. Existem vozes que vão tentar te derrubar." A advertência tinha simpatia e ambiguidade. Shu agradeceu, com os olhos pedindo que aquela calmaria fosse suficiente. Ela não sabia que, ao mesmo tempo, as articulações contra ela se multiplicavam. Um e-mail fabricado, uma testemunha preparada e uma canção de suspeita que começava a circular entre patrocinadores. Numa manhã chuvosa, quando as nuvens pareciam querer lavar a cidade, alguém de dentro do escritório encontrou, por acaso ou por design, uma folha com uma lista de convidados para uma cerimônia particular no condomínio do CEO. Entre os nomes, um somou-se ao alvoroço. Havia um sobrenome semelhante a ela que não era apenas coincidência. Mas o papel mostrava apenas abreviações e iniciais, algo que poderia ser interpretado de várias maneiras. A folha caiu nas mãos erradas. Xiao Anu a pegou com um sorriso que não precisava de palavras. "Olha só o que achei", disse para quem quisesse ouvir. A sugestão se tornou rumor, e o rumor virou gasolina.
Aquele pedaço de papel não provava nada, mas era o suficiente para incitar curiosidade e suspeita. Entre colegas que torciam pela queda alheia, o sussurro cresceu. E se ela for mais do que parece? A dúvida assumiu o lugar do fato, e dúvidas, quando alimentadas, tornam-se força destrutiva, especialmente quando conjugadas com poder e influência. Na véspera do evento, Shu foi ao ateliê com medo e determinação. Cada pincelada parecia um ato de fé. O celular vibrou com uma mensagem curta, sem remetente. Há quem queira te calar. Vá em frente. Era concisa, e nela um fio de esperança. Do outro lado da cidade, Fu acrescentava peças ao seu jogo de proteção. Um telefonema para o chefe de segurança, uma ligação ao curador da galeria, orientações discretas para que ninguém pudesse transformar a noite em tribunal. Para ele, a estratégia era clara: agir nos bastidores para que o palco iluminasse a verdade em vez das mentiras. Quando a noite finalmente chegou, a cidade parecia ter se dividido em espectadores. Havia vestidos longos nas calçadas e carros que brilhavam. O salão da galeria estava cheio de pontos brilhantes, flashes, copos, artistas, críticos que falavam em códigos. O leilão aconteceria dali a pouco. As obras de Shu estavam guardadas em uma parede simples, esperando pelo momento de ser vistas. Xiaoano circulava, afiada, com olhos que sondavam cada possibilidade de humilhação. Havia sorrisos que prometiam dor. No momento em que puxaram o painel para expor as peças ao público, uma luz menos intensa iluminou a tela de Shu, e por um instante o salão ficou em silêncio. A primeira reação foi contrária ao esperado. Ao invés de risadas, um murmúrio de surpresa percorreu a sala. A pintura, aquela feita com paciência, apenas era isso, paciência. Não era facilmente categorizável. Havia nela algo direto e implacável. Quase sem querer, algumas pessoas recuaram, outras inclinavam a cabeça. Entre os murmúrios, viu-se Huang Sheng observando atentamente, como se lembrasse de um segredo antigo. Mas uma atenção diferente começou a circular. Uma das patrocinadoras, que naquela manhã havia questionado os vínculos e a origem, franziu o senho e chamou seu assessor. Um sussurro rodou a exibição. Mas essa técnica... O som cresceu, como se a curiosidade tivesse substituído o preconceito. E quando o curador se aproximou, contou baixinho, algo que deixou as pessoas olhando para Shu com novos olhos. Há um pedido na organização para que 2 peças dela sejam destacadas. Alguém pagou por isso. A frase foi lançada no ar e o efeito foi imediato. O favor virou interrogação. Do lado de fora, entre os convidados que circulavam, uma sombra de escândalo era preparada. Xiaoano já tinha preparado suas cartas. Iria sugerir que a atenção especial era fruto de manipulação, que alguém poderoso a apoiava por dentro e que por conta disso a obra não poderia ser genuína. A suspeita plantada dias antes ganhava terreno. Alguns começaram a apontar discretamente para a possibilidade de que Shu estivesse recebendo ajuda de alguém além do aceitável. Quando a cena parecia armada para rebaixá-la, uma voz mais firme silenciosamente se fez ouvir. Não prejulgue sem ver. Era discreta, não anunciada, não vinha com estardalhaço. Mas naquele momento, a voz foi suficiente para acalmar algumas bocas e instigar outras. Shu sentiu-se invadida por um frio que vinha tanto de medo quanto de expectativa. Havia sempre a sensação de que no mundo das aparências, um passo em falso se paga caro, e que às vezes a verdade precisaria de mais do que coragem para aparecer. Fique até o final para ver a reviravolta que muda tudo. A tensão se espessou. Cartas foram marcadas, interesses alinhados, e o leilão ordenador aproximava-se do seu auge. Pessoas poderosas trocaram olhares e palavras em silêncio, como se estivessem compondo uma peça faminta por desfecho. Xiaoano sorriu com a certeza de que a qualquer momento poderia tocar o botão que deixaria a Shu exposta ao fracasso público. Entre os convidados, rumores e apostas nasciam como cogumelos. Quem ganharia, quem perderia, quem pagaria o preço da humilhação. No camarim, antes de subir ao pequeno palco improvisado, Shu segurou a moldura das mãos como se fosse um animal doméstico acalentando-se. Não havia soberba nem desejo de ofender. Havia só a vontade de que o que tinha feito com as próprias mãos fosse visto pelo que representava: trabalho, memória, honestidade. Sua respiração veio curta e concentrada.
O ruído da sala, que para uns era festa, para ela soava como um campo minado. A entrada no palco foi simples. O curador falou com polidez, arrumou palavras que transformavam a obra em descoberta. Alguém na plateia fez uma referência a patrocinadores. Outra voz sussurrou a acusação. Quando abriram para as propostas, as primeiras mãos foram tímidas. Poderia ter sido uma pioneira de sua própria desgraça. Mas a primeira oferta veio alta, inesperada, e depois outra. O martelo foi baixando e subindo, e em vez de cair em descrédito, a obra começou a ganhar valor material, um fator que naquela noite era força de validação. Enquanto os lances subiam, de repente um incidente lateral transformou o corredor em rumor. Uma das assessoras de Xiaoano passou mal, desesperada, insinuando que havia algo errado na taça de champanhe, uma acusação que soou como arma. A sala mudou de tom, olhares inquietos e palavras cruzadas. A acusação ficou no ar, ambígua e venenosa. Ninguém, porém, tinha prova. Surgiram deduções, suspeitas que pularam de boca a boca. Alguém deixou escapar que a menina, aquele era o modo como ainda a chamavam, deveria ser revistada. O escândalo foi gradualmente sendo tecido. No entanto, em meio à confusão, Fuyanti manteve-se atento. Estava ali, discretamente, bem posicionado para ver não apenas o que acontecia, mas também para ler as intenções por trás de cada gesto. Seus olhos buscaram Shu pela sala e encontraram-na firme, mesmo com as mãos que tremiam por fora e que resistiam por dentro. Ele não podia agir abertamente. Revelar a si mesmo ali poderia provocar mais dano do que cura. Assim ele acionou um mecanismo que não se via no palco. Pediu ao segurança que fizesse uma verificação discreta nas câmeras e em quem tinha acesso à área de catering. Queria respostas, provas, qualquer rastro que confirmasse se aquela acusação de envenenamento era plantada para desviar a atenção do verdadeiro jogo. Enquanto isso, no corredor dos bastidores, uma figura misteriosa assistia, com um telefone na mão, pronto para enviar uma mensagem que podia virar fundo da noite. Alguém com agenda ardilosa e interesses claros em fazer com que a exposição terminasse em ruína para Shu. Era um movimento que se alinhava com a estratégia de enfraquecê-la, de forçá-la, no limite, a provar que não fora passada por cima. A menina pobre, novamente objeto de especulação pública, tornava-se campo de batalha. E então, quando a sala já se dividia entre elogios e fofocas, quando uma parte do público aplaudia o valor alcançado e outra parte ponderava mecanismos de manipulação, aconteceu algo que abriu fissuras maiores. Um nome apareceu numa lista solta, num bilhete achado perto do casaco de um assistente. Uma inicial combinando com as de uma reserva no condomínio do CEO. Aquilo era apenas uma pista, e pistas nem sempre valem provas, mas a sugestão foi suficiente para que as intenções de alguns se transformassem em determinação. Desconfiança e poder ali dançavam um tango perigoso. A noite terminou com aplausos contidos e olhares que filtravam o que realmente importava. A obra havia sido vendida por um valor acima da média, e por isso transformara-se em moeda de defesa. Por outro lado, as sementes da dúvida permaneceram plantadas, e quando dúvidas se aliam às ambições, o resultado raramente é bondade. Ao voltar para casa, Shu sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia ganhado reconhecimento, e ainda assim sentia que o terreno onde caminhava estava instável. O pano com as iniciais ainda repousava na bolsa. A cidade lá fora seguia com seus faróis e sua frieza. Em algum lugar, vozes conspiravam para transformar a vitória em armadilha. No escritório, a segunda-feira seguinte trouxe a atmosfera habitual de tribunal. Mensagens circulavam, e a folha com as iniciais continuava a ser mencionada com sorrisos de quem gosta de cortar. Alguém publicou discretamente uma nota anônima à imprensa local, com insinuações sobre ajudas de dentro e favorecimentos. O ar se tornou potencial. E quando tudo parecia à beira de um novo escândalo, uma chamada foi feita para um número reservado de Shu. Uma voz calma do outro lado disse apenas: "Não responda a provocações. Guarde suas provas." Ela não sabia naquele instante que a voz vinha de quem mais podia ajudá-la, que nos andares altos havia mãos traçando linhas que tentavam proteger a verdade. Não sabia também que aos poucos as relações entre o mundo de brilho e o mundo de tinta se enredavam, e que cada gesto, cada palavra, aproximava o momento em que tudo teria de ser confrontado. Mas ali, naquele ponto, quando as cortinas do cotidiano começaram a se abrir e o brilho da sala de leilões ainda gravava sombras longas nas paredes, algo se movia nas sombras, e nem todos os movimentos pediam justiça. Alguns pediam ruína. E quando forças ocultas começam a conspirar,
a verdade precisa de aliados e provas para vencer. A história pendia no ar como uma tela ainda molhada, pronta para ser tocada por mãos certas ou por garras ávidas. Em poucos dias, promessas e traições se chocariam, e a identidade de Shu, muito além do que o povo do refeitório sabia, começaria a ser questionada de forma mais direta. Segredos guardados a dois, pactos silenciosos e documentos empoeirados do passado começariam a emergir, prontos para provar que a vida que muitos viam era apenas uma aparência. Naquela manhã, enquanto Shu caminhava com o leve peso da vitória e a sombra do risco, ninguém poderia imaginar que por trás dos portões de vidro das empresas e das salas de estar com cortinas fechadas, havia acordos que protegeriam e conspirações que poderiam destruir. Ela era, ao mesmo tempo, pequena e central, vítima dos códigos sociais e peça numa trama que mexia com família, dinheiro e honra. E quando um assistente apressado deixou cair um envelope ao sair do escritório, foi uma mão estranha que o pegou primeiro. Dentro, um papel com iniciais e uma linha escrita por alguém que sabia o quanto uma prova podia incendiar reputações. O envelope foi guardado no bolso de um paletó caro. Do lado de fora do prédio, pessoas perguntavam quem era a mulher na tela do jornal sobre o casamento do CEO. Nos corredores, o nome de Shu crescia, ora como alvo, ora como mistério. A cidade respirou. Em alguns bairros, os comentários encheram bares. Em outros, houve quem defendesse a jovem com ternura. No apartamento simples de Shu, o relógio parecia marcar uma contagem regressiva invisível. Havia cartas, telefonemas sem remetente e uma sensação que não a deixava dormir, que alguém, em algum lugar, estava puxando as cordas. Poucos sabiam o que realmente acontecia entre duas portas fechadas no condomínio do CEO. Quase ninguém suspeitava que naquela vida dupla havia um laço legal e privado, selado por promessas que nem o ódio público poderia facilmente desconstruir. Para a maioria, Shu era apenas a garota pobre zoada no trabalho. Para outros, era algo ainda mais simples, uma figura menor num palco maior. E no coração dessa confusão estava a única certeza que ela ainda podia controlar: sua arte, suas mãos e a dignidade de não responder à violência com violência. Quando a cidade se preparava para a próxima rodada de fofocas, um telefonema mudaria o relógio de quem precisava agir. Do alto do prédio, alguém observava o tabuleiro e escolhia a próxima jogada. Haveria, na sequência, tentativas de silenciar, acusações fabricadas e uma corrida por documentos que explicassem mais do que palavras poderão dizer. E enquanto a narrativa acelerava, o futuro de Shu começava a depender não apenas de sua coragem, mas de provas e aliados que não poderiam se expor de imediato. A tensão aumentava, e por trás de portas bem trancadas, o mundo real e o mundo da aparência se preparavam para o choque que prometia revelar mais do que simples segredos. Prometia mostrar que, em uma cidade de máscaras, a verdade não morre sozinha. O envelope no paletó caro tinha mais poder do que parecia. Dentro, havia uma folha amassada com iniciais e um bilhete curto. Prova: Arquivos do Orfanato, Sala B. Quem o segurava não tinha ideia de que aquela folha podia virar detonador. Para Xiaoano, era a oportunidade. Para Fuyante, era mais um sinal de que a tempestade viria. Na manhã seguinte, o escritório parecia um campo minado. Mensagens anônimas chegavam a Shu, ameaças geladas e convites falsos para conversas amigáveis que terminavam em dedos apontados ou microfones gravando falas tiradas do contexto. O clima ficou insuportável. Colegas evitavam cumprimentá-la. Alguns a olhavam com pena, outros com a frieza de quem espera ver um espetáculo. O rumor da folha achada fora transformado em narrativa. E se Shu tivesse acesso privilegiado? E se alguém pagou para colocá-la ali? Ela continuou indo ao trabalho. Era a escolha mais simples: não permitir que o medo a afastasse do pouco que tinha. Em casa, pintava para manter a calma. Nos intervalos, revisava os documentos que guardava num envelope trêmulo. Notas de pagamento, bilhetes de doação, o pano bordado com as iniciais FY, que nos últimos dias tinham se tornado talismã. Havia também um pedido de ajuda que chegara por telefone.
Procure o senhor do centro comunitário. Diga que vem da parte do orfanato. A voz do outro lado foi breve. Depois, só silêncio. Enquanto isso, Fu reunia as peças de seu próprio tabuleiro. Retirado do palco público, ele movia-se com a precisão de quem conhecia o peso de cada passo. Pediu à equipe de segurança que revisasse gravações. Falou com o curador da galeria. Chamou lembranças de quem poderia ter visto algo. E ordenou que ninguém enfrentasse a imprensa sem uma linha clara. Proteger pessoas e expor mentiras, sem alimentar mais boatos. A primeira grande ação veio do lugar onde quase ninguém esperava: o orfanato. O diretor, homem de mãos ásperas e olhos cansados de tantas noites em claro, recebeu uma visita à tarde. Fu não foi de rosto descoberto. Mandou um representante, um homem que andou pelos corredores sem fazer perguntas desnecessárias, apenas pedindo acesso aos arquivos antigos. O orfanato guardava caixas, fichas de matrículas, registros de quem passara por lá nas últimas décadas. O diretor hesitou. O local tinha regras e memórias. Mas havia também um respeito por quem sempre ajudara. E quando falaram em proteger uma jovem que havia estudado lá, as fechaduras frouxamente guardadas abriram. Entre papéis amarelados, uma ficha se destacou. Um carimbo com o nome de Shu, um cuidado anotado sobre um colar entregue por uma mulher que visitara o orfanato anos antes. E, mais adiante, um pequeno recorte que alguém guardara com carinho. Uma foto borrada de uma menina, ainda pequena, com um lenço na cabeça. Havia também um termo de guarda, assinaturas com nomes que hoje já não tinham poder, e uma linha escrita à mão. Filha adotiva registrada sob o nome de Tin Huan, certa dúvida sobre troca no berçário. A frase soava como sussurro antigo, mas ali, com carimbo e data, tornou-se pista. A descoberta bastou para que Fu acionasse a etapa seguinte: provar sem histeria. Mandou coletar mais, pediu que o orfanato liberasse todos os documentos possíveis e organizou que um exame que confirmasse a ligação existisse. Um exame confirmado que, por sigilo, deveria ser feito sem alarde. Em vez de correr para os holofotes, ele preferiu o fluxo lento de prova documental. Assinaturas, testemunhos, selos oficiais. Sabia que a afirmação de um distinto em palco poderia ser desfeita por outra pessoa com mais fala. A verdade precisaria de verificação. No escritório, a campanha contra Shu escalou para o previsível. Páginas nas redes internas com comentários anônimos, um boato de que ela teria usado credenciais falsas para entrar no condomínio do CEO e uma nota interna sugerindo investigação de conduta. O RH, dividido entre pressão social e protocolos, abriu um inquérito simplificado. Shu foi convocada para prestar esclarecimentos. Entrou na sala com as mãos trêmulas, o rosto pálido, e respondeu com a voz que lembrava tinta fresca. Contou sobre a infância, sobre o orfanato, sobre como aprendera a pintar. Não chorou. Seus olhos, no lugar das lágrimas, tinham a calma de quem já aprendera a atravessar a dor. Dias depois, o paradigma que Xiao Anu tentava construir rachou em outro lugar. O senhor que administrava o centro comunitário, aquele que sempre dizia, continue pintando, menina, passou mal após uma reunião beneficente. Não era um quadro dramático, mas o suficiente. Ele precisou ser levado ao hospital. A notícia caiu sobre Shu como gelo. Havia quem murmurasse que a proximidade entre o senhor e a jovem era estranha. Outros levantaram a hipótese de contaminação, palavras perigosas em boca errada. Foi um turbilhão de suposições. Ela tinha naquele momento mais inimigos do que aliados visíveis, mas tinha também gestos concretos de proteção. Uma enfermeira que trabalhava no hospital, amiga de infância de sua vizinha, ligou avisando discretamente que o senhor estava estável e que nada nos exames apontava para intoxicação deliberada. Foi apenas uma crise, disse ela, com voz firme. A afirmação não foi prova, mas deu fôlego suficiente para que ninguém entrasse em pânico. Enquanto o orfanato remexia suas caixas e o hospital acalmava ânimos, Huang Yinchang fez um movimento público que mudou o jogo. O mestre, cujo nome só era pronunciado com respeito, deu uma entrevista a uma revista cultural dizendo sem rodeios: vi o trabalho dela, não acredito em fraude, e jamais diria isso se não fosse verdade. As poucas palavras reverberaram como pedra atirada no lago.
círculos que iam se alargando. Quando um mestre reconhece uma mão, o mundo das artes ouve, e o mundo ouviu. A partir daí, pequenas alianças se formaram. Jornalistas mais éticos começaram a perguntar por documentos. Um curador que gostava de procedimentos corretos pediu acesso aos comprovantes de autenticação. Fu, sempre nos bastidores, forneceu provas sem se expor. Cópias do que o orfanato liberara, testemunhos antigos de funcionárias que lembravam de uma menina tímida que gostava de desenhar. A combinação de documentos oficiais e vozes respeitadas começou a desmontar a narrativa de manipulação. Mesmo assim, os adversários não desistiram. Xiao Anu intensificou seus ataques, agora com mais ousadia. Convidou influenciadores para questionar a moral da exposição, tentou boicotar os compradores da obra vendida no leilão e espalhou que o prêmio recebido fora fruto de favorecimento. Em reuniões fechadas, sugeriu a criação de um inquérito maior, com a intenção clara de manchar não só Shu, mas quem quer que a apoiasse publicamente. O troféu para ela era inaugurar um campo de batalha onde todos os dias alguém teria de prestar contas. No meio de tudo, Jia vacilou. As incertezas e as oportunidades bateram à porta dela também. Uma proposta de ascensão, um convite para mudar de departamento, uma promessa de ascender socialmente, tudo passou diante dos olhos de quem já trocara coragem pela conveniência. Por algum tempo ela recuou e participou do coro de críticas. Mas a culpa é alimento pesado. A cada piada, a cada recado anônimo que ela replicava, a sensação de estar equivocada crescia. Numa tarde encontrou Shu no corredor, sozinha, com o rosto marcado pelo cansaço. Não houve acusações, apenas um pedido baixinho. Você poderia me perdoar um dia. Jia sentiu que perdoar a si mesma seria também possível. E devagar, tornou-se uma pequena ponte. A batalha entrou em nova etapa quando documentos mais sólidos vieram à tona. Entre os papéis do orfanato, havia um envelope com um pequeno colar, a mesma peça que Shu guardava como lembrança e que a ligava ao passado. O colar tinha as iniciais que lembravam um sobrenome antigo. Havia também um carimbo de um hospital, onde anos antes, uma criança nascera sob circunstâncias que hoje, por deslize burocrático, tinham gerado dúvidas. O conjunto de materiais permitia agora uma investigação formal, mas fora conduzida com tato. Fu determinou que fossem enviadas cópias para um perito respeitado e pediu que tudo fosse tratado sem alarde, para evitar que adversários começassem a manipular o processo. Os antagonistas, por sua vez, responderam com retaliações mais baixas. Alguém espalhou uma montagem digital de um texto supostamente escrito por Shu, palavras que ela nunca proferira. A montagem viralizou em grupos fechados e passou a ser usada como argumento para questioná-la. Quando os fatos aparecem em formato digital falso, a verdade precisa saber respirar fundo para recuperar a razão. Fu enfrentou isso como quem enfrenta um incêndio com água fria. Comprovou as edições, registrou as fraudes e acionou medidas legais discretas. Demoraria, mas o objetivo era transformar as falsidades em registros que pudessem, no futuro, punir quem as criara. A tensão explodiu de forma pública no dia do anúncio oficial de uma parceria entre a empresa e o orfanato. A cerimônia, marcada por boa vontade, virou palco de confronto. Xiao Anu apareceu isolada num vestido claro, com jornalistas que pareciam sedentos por confusão. Ao lado dela, críticos e aliados que ainda mantinham o ceticismo. Shu foi convidada a apresentar um trabalho em nome do projeto comunitário. Falou apenas o essencial, dedicou a apresentação às crianças do centro e saiu sem dramatizar. As câmeras, no entanto, estavam mais interessadas nos olhares do que nas palavras. Quando os documentos finais do orfanato foram abertos para a conferência, algo inesperado aconteceu. Uma das testemunhas presentes, uma antiga funcionária que lembrava de uma criança com um lenço azul, levantou-se e contou, com voz trêmula, sobre uma troca no berçário que havia sido suspeita na época. Não havia intenção de incriminar ninguém, disse ela, apenas de relatar a verdade que lembrava. Sua fala não era perfeita, não provava tudo, mas somada aos carimbos oficiais e a foto enrolada no fundo de uma pasta, criou um padrão que agora precisava ser examinado. A chegada de um laudo que dizia exame confirmado foi o ponto de inflexão. Não era um teste performado na praça pública, foi uma comprovação técnica e avaliada por peritos. Quando a notícia de que um exame solicitado por autoridade independente confirmava a ligação entre Shu e as anotações do orfanato chegou à mesa da diretoria, foi impossível ignorar. O resultado não era poesia, era documento. Para muitos no escritório, representou um choque de realidade. Para outros, uma oportunidade perdida de manter um discurso fácil de exclusão. Foi nesse clima que Fu decidiu sair do anonimato, mas de forma controlada. Ele não precisava dramatizar.
Organizou uma reunião interna e convidou a imprensa para um comunicado sobre a parceria com o orfanato. Nada íntimo, nada sensacional. O objetivo era colocar fatos em papel e apresentar testemunhos que já haviam sido reunidos. No auditório, olhares curiosos, microfones e câmeras. Xiao Anu fulgurava porque sabia que a chance de provocar ruído ainda era grande. Shu entrou como quem entra num salão de trabalho, discreta, com as mãos limpas de tinta e as costas menos curvadas do que antes. A tensão podia ser cortada com uma faca. Fu falou primeiro. Sua voz foi calma, medida. Explicou que a empresa havia investido no orfanato e que, por responsabilidade social, precisava esclarecer rumores que pudessem afetar as pessoas envolvidas. Falou de procedimentos, de verificação documental e da importância de manter a dignidade de quem estava sendo acusada sem provas. Em nenhum momento expôs intimidades, mas as palavras serviram de lente. Quando alguém no público perguntou se havia verdade nas especulações sobre o casamento do CEO, ele comprovou com um gesto que ninguém antecipara. Mostrou uma cópia oficial de um documento de união civil, autenticado, onde o nome de Shu estava presente. O silêncio que se seguiu foi longo. Para alguns, a revelação foi choque. Para outros, alívio. Xiao Anu sorriu com desprezo por um segundo, como se a cena fosse falha. Depois, percebeu que o jogo mudara de tabuleiro. Fu continuou, com a paciência de quem tem a atenção do público. Pediu que os registros do orfanato fossem analisados por autoridades competentes e afirmou que o exame já realizado confirmava a ligação, pondo fim a boatos que usavam suspeita como arma. Evitou frases grandiosas, não explicitou sentimentos, bastavam os documentos. Quando os microfones foram liberados para perguntas, a primeira foi dirigida à própria Shu. Ela não dramatizou. Contou em voz baixa que havia sido órfã, que pintava para viver, que amava um homem que a respeitava e que, se a vida decidira ser dupla, era porque, muitas vezes, o amor pede cautela para não destruir quem se quer proteger. Falou do orfanato, do senhor do centro e das crianças. Não falou de vingança, falou de dignidade. Acompanharam-se depois as consequências práticas. O RH abriu processos formais contra quem espalhara acusações comprovadamente falsas. Pessoas que haviam criado documentos forjados viram-se em posição vulnerável. O diretor Xia, que frequentara as rodas sociais e se deixara influenciar por lideranças da alta, foi removido do cargo por conduta inadequada e por ter permitido que rumores influenciassem decisões informais. Xiao Anu foi confrontada com ligações gravadas e mensagens que mostravam articulação para desacreditar Shu. Seus patrocinadores reconsideraram o suporte. Reputação é frágil quando ligada à manipulação. Nada disso foi celebrado com pompa. A intenção foi restituir ordem e disciplina, mostrar que poderes têm limites. Mesmo com a restituição pública, houve quem precisasse de tempo para aceitar. A família de Fu, especialmente a matriarca, Madame Fu, assistiu à cerimônia com olhos calculistas. Em público ela mantinha neutralidade, em privado teve noites de silêncio cortante. Havia traços da velha aristocracia ali. Aceitar uma mulher vinda de outro mundo não era gesto automático. Mas quando, mais tarde, ao visitar o orfanato, Madame Fu viu a forma como as crianças olharam Shu, com algo que era mistura de respeito e afeto, algo amoleceu. Não foi uma rendição dramática, foi um reconhecimento lento de quem percebe que valor não se compra em nobreza. A jornada para a aceitação foi pontuada por pequenos gestos. Madame Fu apareceu numa tarde com um cachecol de seda e conversou com Shu sobre detalhes do casamento que ainda não ocorrera, não para ritualizar, mas para entender a pessoa que tomara o lugar de um suposto interlúdio social. Shu, com a sua simplicidade deliberada, respondeu com gratidão e sem exigências. A gentileza que carregava havia sido construída em anos de silêncio e trabalho, não precisava de retribuição imediata. Quando os processos informais foram revertidos e a empresa certificou procedimentos mais claros contra a difamação interna, Shu sentiu um peso sair dos ombros. Mas a vida continuou exigente. A pintura não deixara de ser seu lar. Aproveitou a visibilidade, não para a vaidade, mas para criar um pequeno projeto com o orfanato. Aulas de arte gratuitas, materiais doados e um plano de exposição anual, onde as crianças pudessem mostrar sua visão de mundo. Fu apoiou, não como quem dá ordem, mas como parceiro que via sentido naquele gesto. Os dois caminharam lado a lado em algumas sessões, a presença dele discretamente firme, às vezes apenas sentado na última fileira, observando, sem ostentar.
O clímax emocional veio meses depois, em uma cerimônia simples, reivindicada por muitos e desejada por poucos. A cidade assistiu a um anúncio que, para quem não estava no centro das coisas, soou como final de novela. Fu Yanqi, homem de negócios e de poucas palavras, chamou a imprensa não para discutir finanças, mas para confirmar uma escolha pessoal. Diante de câmeras e rostos conhecidos, apresentou Shu como sua esposa, com o documento oficial nas mãos. Não foi um gesto de espetáculo, foi um ato preciso, como se tivesse esperado que cada peça de prova se assentasse. Havia na voz dele firmeza e calma. Ela é minha esposa, e é injusto que alguém seja reduzida por boatos. A revelação foi seguida por uma onda de repercussões. Para Xiao Anu, foi a ruína pública, contratos cancelados, convites sumindo. Para o diretor Xia, resignação. Para o orfanato, uma injeção de visibilidade que trouxe doações e atenção. Para Shu, a oportunidade de respirar sem ouvir o barulho cortante das mesas que julgam. Mas não houve espetáculo de revanche. Ela e Fu caminharam entre os amigos e não inimigos. Devolveram mão a quem se arrependera. Havia uma política humana ali. Perdão onde havia pedido sincero, consequências administrativas onde havia dolo. O rosto de Dia foi um dos mais notáveis na mudança. Ela veio até Shu, desta vez sem subterfúgios, e pediu desculpas publicamente, não com palavras vazias, mas com ações. Ajudou a organizar as atividades do projeto no orfanato e dedicou tempo. A reparação não apagou a covardia passada, mas pavimentou um caminho de aprendizado. A vida de escritório ganhou assim uma nova regra, que os boatos deveriam ser tratados com desconfiança e que o pilar da dignidade não se mede pelo capital. As repercussões práticas se traduziram também em mudanças corporativas. A empresa instituiu políticas de proteção a denúncias infundadas, treinamentos contra assédio moral e canais anônimos de suporte para funcionários vítimas de difamação. Fu preferiu que esses passos viessem acompanhados de educação cultural, não apenas punitiva. Havia uma ideia clara: não bastava punir, era preciso construir ambiente onde a dignidade fosse primária. A vida voltou a ter ritmos diferentes para Shu. As visitas ao orfanato foram constantes, as telas continuaram a nascer em sua mesa de trabalho, e nas noites em que a cidade parecia mais quieta, ela e Fu tomavam suas canecas de chá e conversavam sobre tintas, sobre projetos e sobre a maneira como um amor pode ser abrigo. Não foi um conto de fadas. Houve dias de ansiedade, recordações apertadas e a necessidade de lidar com olhares que ainda buscavam surpresa. Mas havia também momentos de pura simplicidade, ele a ajudando a pendurar uma tela, ela escolhendo a paleta para uma doação. O caso deixou marcas em todos. Alguns aprenderam a olhar com mais cautela antes de julgar, outros continuaram a ver com os mesmos olhos. A cidade, que por instantes se divertira com a queda de alguém, aprendeu a discutir responsabilidade. Pequenas ações se tornaram mais frequentes. Um colega que, vendo algo errado, agora tendia a registrar e a buscar orientação formal. Um jornalista que lembrava do caso antes de publicar trechos virais. No fim, o anúncio do casamento público, simples, sem ostentação, com as crianças do orfanato desenhando as próprias alianças em papel, tornou-se símbolo de que verdade e honestidade, por mais tarde que venham, podem restaurar mais do que reputações. Haviam lágrimas, claro, não só de alegria, mas de reconhecimento do sofrimento suportado. Shu subiu ao pequeno palco, sorriu sem teatralidade e agradeceu. A arte me salvou. A verdade também. Sua voz foi pequena, mas chegou onde precisava. A justiça, quando veio, não teve a forma de vingança. As pessoas que criaram ou espalharam mentiras enfrentaram as consequências administrativas e legais cabíveis. Foram processos, naturalmente, e medidas de reparação onde cabia. Ninguém comemorou a queda alheia. A vitória foi guardada como lição coletiva, que o poder pode ferir e que o poder também pode reparar. E como numa pintura que requer tempo para secar, a vida seguiu sua textura. Shu expôs novamente, desta vez com um olhar mais sereno. O público que antes vinha para ver o escândalo, agora vinha para ver a obra. Alguns compravam por genuíno apreço, outros por curiosidade. Ela aceitava ambos com a mesma simplicidade. A fama, quando chegou, não a transformou, apenas ampliou sua capacidade de alcançar as crianças do orfanato e de criar programas que levassem arte a quem mais precisava. Houve momentos íntimos que selaram a virada. Madame Fu, em particular, trouxe para Shu um álbum de família,
onde havia entre fotos antigas um recorte de um documento que explicava por que a união entre certas famílias acontecia em segredo. A acolhida não foi imediata, mas foi real. Houve um jantar modesto, com risos tímidos e histórias trocadas sobre como a cidade era implacável e sobre como, ainda assim, havia beleza em pequenos gestos de gentileza. Algumas pessoas pediram perdão, outras não mudaram. Na cabeça de Shu, a escolha clara foi manter-se digna e utilizar a posição para proteger quem estivesse vulnerável. Fu, por sua vez, reforçou sua posição como líder com uma lição simples. A responsabilidade do poder é proteger os frágeis e usar influência para cultivar verdade. Ao fechar o ciclo, a jovem que um dia foi ridicularizada no refeitório caminhou por um corredor onde alguém a cumprimentou sem o riso venenoso de antes. As bocas que um dia a apontaram agora calavam ou ofereciam um sorriso contido. Ela havia perdido o salário, enfrentado humilhação e quase viu sua reputação destruída. Ganhou, no fim, algo que ia além do reconhecimento público. Recuperou a tranquilidade, a possibilidade de construir uma vida sem se esconder e a capacidade de transformar sua dor em serviço. A cidade, que por vezes se alimenta de escândalo, aprendeu uma lição amarga. O amor que a protegeu não foi espetáculo, foi elemento silencioso que, no momento certo, trouxe documentos, testemunhos, provas e coragem. A revelação de que a garota pobre foi zoada no trabalho, mas ninguém sabia que era a esposa do CEO, deixou de ser manchete para ser história de reparação, um lembrete de que aparências enganam e que verdade, quando sustentada por provas e por gente que age certo, vence. Naquele outono, Shu abriu uma nova exposição com as crianças do orfanato. As telas mostravam cenas simples, janelas, plantas, mãos segurando pincéis. Entre os convidados havia rostos que antes riam e agora aprendiam. Ela andou pelo salão com passos firmes, e em cada parede um pedaço de passado transformado em cor. Quando alguém falou baixinho sobre o quanto a vida havia mudado, Shu sorriu e respondeu com uma clareza que vinha da experiência dura. Não foi fácil, mas quando alguém nos vê de verdade, a gente aprende que vale a pena continuar. E ao lado dela, Fu observava com a calma de quem escolheu amar sem precisar tornar público cada gesto. Ele sabia que a história deles havia sido testada por forças que não perdoam fragilidades. Sabia também que a vida que vinha por diante exigiria atenção, paciência e respeito. Assim, entre pincéis e provas, boatos e perdões, a história que começara com um riso ácido no refeitório terminou como sinal. Dignidade pode ser restaurada, e um casamento secreto pode, quando necessário, tornar-se nota pública de que a verdade merecia ser contada. Se esta virada tocou você, deixe um comentário e siga para mais histórias onde a verdade e a dignidade encontram seu espaço.